Estou Boa esperando noite, aparecer aqui gente na página. querida. Estamos aqui mais um dia de uma live da nossos diálogos marajoaras, que, como eu já falo desde o início, que é da Faculdade de Serviço Social, e que é uma live, né, uma tarde de amigos, e que a gente, uma tarde e uma noite, né, de amigos, e aqui a gente vai Estamos aqui mais um interagindo, dia de uma tendo como foco, né, as principais datas boa que noite, querida. representam, né, o significado dos direitos humanos. E hoje, nesse dia 10 de outubro, né, é o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, que surgiu lá na década de 80, e que dia 25 de novembro temos o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Para esse dia especial, não tinha como não contar, né, com a nossa querida professora Maria, que já tem aí um percurso, né, discutindo, né, sobre a questão de gênero, sobre violência contra a mulher. Eu vou ler aqui, né, o currículo da professora Maria, que atua como técnico em gestão social pela Fundação para a Paz do Governo do Estado do Pará. É integrada à Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher e à Criança e Adolescente, que é o DEAN e DEACA, e também atua na qualidade de supervisora acadêmica de serviço social e tutora da Universidade Paulista, Unip, Polo Breves, no curso de serviço social. Atuou no período de 2018 a 2020, né? Foi a nossa professora substituta, nossa querida colega de trabalho, na Faculdade de Serviço Social, no campus de Breves. Ministrou várias disciplinas, né? Nosso corpo docente é pequeno, né? Mas a gente vai lá, vai para cima. E as disciplinas que a professora Maria assumiu foi legislação aplicada ao serviço social, seguridade social 1, 2 e 3, pesquisa, né, entre outras áreas, esteve responsável por acompanhar e orientar o estágio dos alunos em diversas políticas públicas, como assistência social, educação, a saúde, e sobre a formação, destaca-se com o título de bacharel em serviço social pela Universidade Federal do Pará, é filha de Breves, na verdade é de Portel, mas é de Marajoara, né? Ela É, transita de Portel e Breves, e a gente vai falar sobre essa filha, realidade filha do também, né? Marajó. Do Marajó, e pode ficar à vontade, professora Maria. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, do programa de Dan. Já conheço o trabalho da professora Jaqueline em relação a termos de pesquisa, né, e extensão no Marajó, um trabalho muito importante. Eu me sinto honrada, né, tanto enquanto profissional quanto cidadã marajoara estar participando desse momento, já ter feito parte. Hoje é um momento muito importante, é um dia que marca um histórico assim de compromisso pessoal e compromisso profissional no enfrentamento da violência contra a mulher, é uma das questões que eu trabalho, que eu convivo, né, que eu vivencio também, porque sou mulher. E, assim, o que eu trouxe aqui foi a título informativo, né, eu trouxe algumas questões que são levantadas pelas nossas usuárias, né, então, já querendo responder esse público, e também falar de como funciona esse trabalho do Marajó, né, de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, falar dos desafios profissionais, dos desafios dessas usuárias. E, assim, de início. Hoje, gente, eu acredito que a internet da professora Maria acabou caindo e a gente já está acostumado com essa realidade. A minha também não está tão boa assim, mas vamos, acho que ela voltou. Pode continuar. Então, muitas pessoas não conhecem aqui no Pará, né, o que se trata da Fundação Para a Paz, que é uma fundação de governo, especialmente como uma política pública, né, na verdade, como uma política de governo, e hoje se tornou uma fundação. Então, ela trabalha vários eixos, né, de enfrentamento à violência, trabalhando dentro de uma cultura de paz. Então, tem o eixo que trata do enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, o eixo idoso e o eixo mulher, trabalhado aqui em breves. Então, a gente tem aqui uma equipe especializada, né, integrada à Delegacia da Mulher. É um trabalho que tem uma certa autonomia, né, mas vem justamente para garantir uma humanidade dentro de uma delegacia. Então, a gente conta com assistentes sociais, psicólogo, técnico de enfermagem e médico perito, né, dentro dessa equipe.
além da equipe da delegacia. E a gente trabalha, lógico, articulado com alguns parceiros. Hoje, assim, a gente tem uma dificuldade porque, apesar de que a delegacia da mulher, ela é um trabalho já integrado, mas a gente sente falta de mais especialidades ali, né? Como seria a proposta, né, da Casa da Mulher Brasileira, que infelizmente, dentro desse governo que nós vivenciamos hoje, no processo de desmonte dos direitos e numa despreocupação, um descaso com a violência, uma negligência, e que apresenta a violência, assim, como uma violência negligenciada, que é a violência contra a mulher apresentada pelo governo. E os nossos órgãos parceiros aqui em breves, né, são a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar. E uma das coisas que é importante destacar, que muita gente não sabe, é que a gente trabalha enquanto DEAN e DEACA, que é a violência também contra a criança e adolescente. Né? E a gente tem esse espaço aí de trabalho para atender. É desafiador, é extremamente desafiador no contexto do Marajó a gente lidar com enfrentamento, né? Porque assim, lembrando que é importante trazer qual é o perfil de atendimento, quem são essas vítimas, então eu devo me dirigir, né, a uma delegacia de atendimento especializado à mulher. Então a gente trabalha vinculado especificamente à Lei Maria da Penha. Então, a gente atende violência doméstica intrafamiliar. E mais do que isso, é importante ressaltar que não só, mas se trata do enfrentamento à violência de gênero. E imaginam que toda e qualquer demanda feminina ela deve perpassar. E a gente sempre até os homens questionam, né? Por que não tem uma delegacia de atendimento especializado ao homem? É porque a gente vive uma situação de violência que adentra a questão de gênero, que geralmente essa violência, né, ela está dentro de uma relação de poder, né, em que um sexo, geralmente a identidade masculina, ela se sobrepõe à opção de dominação, seja pelo uso da força, seja pelo domínio psicológico, né, o poder de manipulação, né, então ela se impõe contra aquilo que se entende enquanto feminino, e geralmente é a mulher que se encontra nessa situação, né, mais vulnerável para vivenciar a violência doméstica. E existe uma teoria, né, da aplicação também dessa lei de proteção às mulheres trans, e já existe aqui em breves não, apenas de mulheres trans, porque assim, essa violência é uma violência de gênero e uma relação de poder, e um poder masculino contra o que é feminino. Então, se essa mulher trans, ela tem uma identidade que é entendida enquanto feminina, que se apresenta, né, enquanto mulher, então, hoje se tem entendido que ela também pode ser atendida dentro de uma delegacia especializada. Geralmente as pessoas têm a dúvida, mas assim, essa questão ainda não é tão legitimada, assim, porque é uma questão nova, né, que vem se apresentando, mas já existe precedente, tá? E assim, os tipos de violência acolhida, né, a gente sabe, a violência doméstica, ameaça, a violência física, a difamação, ela acontece muito, e a violência sexual. Então, o perfil das nossas usuárias, em maioria, são mulheres pobres, são mulheres negras, né, e assim a gente tem uma grande expressão de atendimento das mulheres ribeirinhas aqui do Marajó. E há um desafio gigante quando se fala assim em questões de logística, né, para estar atendendo, para estar alcançando essas mulheres. E enquanto questão cultural, né, a gente ainda consegue observar dentro dos atendimentos o quanto o machismo ele é ainda muito mais enraizado para aquelas mulheres que estão distantes das políticas públicas, estão distanciadas da educação normal. Então a gente percebe esse fortalecimento desse Professora Maria?
Eu acredito que travou a internet, né? Então, eu acredito, né? Alguém pode só me dar um sinalzinho aqui, eu acho que caiu a internet dela. Aproveitar, né, para agradecer a presença dos nossos colegas e alunos, a Sara Soares, que é bolsista também do Didan, ao Max, né, que eu fui orientadora dele, e a Maria participou da banca. Muito obrigada a presença de todos vocês aqui com a gente nesse momento. Realmente, caiu a internet dela. Gostaria também de aproveitar o momento, né? Ela botou aqui embaixo, caiu aqui, já estou voltando. A professora Ana Smith também não pôde mandar uma mensagem agora no WhatsApp, ela não está conseguindo assistir, porque também está ruim o sinal lá em Breves. Eu acredito que esse é o mesmo problema da professora Maria. Voltei. Ok? Tá, troquei. Então, olha só. Então, eu estava falando, né, dos tipos de violência e do perfil de atendimento aqui no Marajó, em peculiaridades. Então, o tipo de violência já sabe o tipo de violência que já atende, ameaça, violência psicológica, né, é muito frequente. Nós atendemos casos de violência todos os dias nós atendemos em situações de mulheres que muitas vezes também não denunciam logo pela violência, não denunciam logo pelo medo, pelo descrédito, né? E uma das coisas que eu sempre costumo colocar também é sobre o medo de ir até uma delegacia especializada, de adentrar um órgão policial, mas é sempre importante lembrar que é um órgão de atendimento, né? Existem pessoas especializadas lá para o atendimento, e cada vez mais a gente vem tentando, né, trazer esse espaço mais humanizado. Assim, voltando ao perfil, né, que a gente, geralmente, quando se trata de mulheres na faixa etária, caiu aqui, tá aparecendo direitinho. Mas você tá ok, pode continuar. Tá. A faixa etária de assim, mulheres de 24 a 40 anos, quando se fala de violência doméstica em relacionamentos afetivos, né? Então, essa é a faixa etária. E aí, uma das expressões também de atendimento é a violência sexual. E quando se fala da violência sexual, as crianças são as principais vítimas aqui no Marajó, de uma violência que acontece, né, dentro da relação familiar. E isso nos leva a observar, assim, em relação à violência, que a gente acolhe situações de violência doméstica, mas também é um ambiente que a gente acaba encaminhando por dentro de lá, né, que são outros tipos de violência contra a mulher. E quando a gente tem acesso a informações da outra delegacia, que é a delegacia comum, a gente percebe, assim, sabe, que a violência doméstica contra a mulher, ela de outras pessoas, né, obviamente afetivos, mas que é a maioria esmagadora, né, não são irmãos, não são Maria, cunhados, não são os pais. professora, Oi. você pode repetir essa última informação que eu acho que cortou? Tá? Eu estou falando em relação às informações que funciona. E, assim, a gente atende vários tipos de demanda, né? Existem demandas que chegam que não são da gente e também, pelo próprio perfil do profissional pesquisador com assistência social, a gente procura saber de como está essa demanda também na outra delegacia, conversar com os colegas, né, para entender como é que funciona. Então, a gente observa que a violência doméstica contra a mulher acontece, mas o último dado que a gente teve, né, em média, 80% da situação de violência doméstica contra a mulher, ela vem dos relacionamentos afetivos. E também Maria, a gente observa nos relatos das mulheres. Oi, tá me só uma ouvindo? perguntinha. Tá Estou ouvindo, cortando só uma ainda? perguntinha. Pode falar. Melhorou um pouquinho. Só uma perguntinha. Você falou do perfil das mulheres, né, que são vítimas. Qual é o perfil do agressor?
Então, Jaque, nós, enquanto para a paz, né, atendemos e temos dados vítimas, né? Mas esse agressor, assim, que aparece nas principais pesquisas, são homens. Não existe, assim, dizer que já tem histórico de autoridora, né, no último dado que a gente tem, que mais desses homens, como é que são ditos como homens comuns. Né? A faixa etária deles também está aproximada, né, das mulheres de 25 até o último, né, que chegam a ser para gente, né, homens, que estão dentro do nosso cotidiano e, e dentro desse perfil, para o próprio relato da vítima, a gente vê uma reprodução das políticas de transferência de renda, como foi o caso do auxílio emergencial. Quando o processo de isolamento, nós tivemos um afastamento de grande parte da equipe, e apesar de ter um trabalho essencial, houve um momento que a gente teve que trabalhar em home office. E essa realidade de home office, ela não atende o perfil da nossa usuária, né, que não tem acesso à internet, e acabavam se dirigindo à delegacia comum, né. E não que nossa demanda tenha diminuído, mas nos dados elas não aparecem, né, porque a gente só pode repassar aquilo que é registrado realmente, mas que quando nós retornamos para o trabalho, a demanda, ela dobrou, né, esse processo de enfrentamento. Ao mesmo tempo que essa demanda dobrou, eu e as colegas de serviço social atendemos mulheres que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial, que estavam vivenciando situação de violência doméstica, e que esse dinheiro ele serviu, né? Em média, eu atendo de 10 a 20 casos mês de violência contra a mulher, especificamente, né? E desses casos, no último mês, eu atendi, eu acho que 4 casos, né? Que esse auxiliar ele serviu para que essa mulher conseguisse sair de casa, para denunciar e conseguir um local de proteção, por conta, né, de quando a gente atende a mulher, tem também a questão das crianças, né, elas sempre se submetem muitas vezes à situação de violência por conta do sustento. E, assim, além disso, para falar, o auxílio emergencial, ele também trouxe uma expressão muito forte do machismo e do domínio masculino. Tá falhando. Maria. Tá falhando, não é, gente? É. Acredito que a professora Maria, ela vai tentar novamente entrar, o sinal está muito ruim, a gente já saiu pela nossa internet, e aqui em Belém até o meu sinal também está falhando, porque está chovendo, e a professora Maria está em greves, e a gente que é da região, a gente sabe da dificuldade que a gente tem com o sinal. Professora? Aí a gente vai ter que trabalhar assim no ensino remoto, né, gente? Porque essa é a realidade que a gente vai ter que começar a lidar. Eu agradeço já, né, a paciência de todos que estão aqui com a gente, mandar um beijo, um abraço, a professora Ana Smith conseguiu entrar, o professor Enapo também, a Débora, que é assistente social, minha colega de turma.
a Glinda Farias, que é assistente social em breves, a Armando Júnior também, que mandou uma boa noite, né? Então, agradeço a todos que estão presentes aqui com a gente, mesmo com essas dificuldades que a gente está tendo com o sinal de internet. Ela aparece aqui online comigo, mas não está aparecendo nem sinal. Ela saiu, acho que daqui a pouco ela retorna. O professor Elnato, né, está destacando aqui sobre as reflexões que a professora Maria está realizando, e retornando a um ponto, né, principal que ela estava tratando, né, na fala dela, sobre a experiência, do quanto o auxílio emergencial apresentou uma nova realidade. E deixa ela voltar, eu acredito que seria isso, justamente são mulheres, né, mães de família, que acabam se submetendo a determinadas situações pela questão da dependência econômica. E, com certeza, né, para muitas famílias e homens, né? Oi. Voltei. Então, voltando aqui no raciocínio. A questão do auxílio e a dependência econômica. Eu acho que foi nessa parte que saiu, que a gente não escutou mais. Sim, pois é. Então, eu estava falando. Antes de continuar, gente, eu queria só agradecer aqui. Eu estou vendo alguns colegas de trabalho, né, aqui participando, alguns colegas de faculdade, né, alguns alunos, né. Então, eu queria agradecer a participação de vocês e dar uma boa noite e dizer que a gente está com saudade de se reunir, né, e fazer um seminário, uma discussão assim presencial, calorosa. Então, a gente está falando. Além desse fator, né, a política por si só é contraditória, né? Então, além desse fator de ter contribuído realmente para o enfrentamento, ela também escancara o machismo, né, e essa necessidade de domínio. Né? Só que, assim, existem fatores, casos e casos, mas eu falo de alguns casos específicos em que essas mulheres foram violadas pelo fato de ter, nesse momento, o domínio econômico, né, de não aceitar essa mulher administrasse a gente sabe que o também para se colocar, preferencialmente na administração financeira da mulher. Né? Ao mesmo tempo que traz essa administração financeira, traz certas responsabilidades. Né? A contradição é que acaba se cobrando algumas coisas das mulheres, como o cuidado com o filho, manter a frequência da escola, os fatores que são exigidos. E aí, nesse processo, né, eu também atendi situações de mulheres que sofreram violência, perseguições, até de ex-companheiros que não estavam com elas há anos, né, que apareceram, assim, eu falo de um caso específico que eu atendi, que eu não estava mais com a pessoa há 5 anos, né, com esse companheiro, e que, assim, e ele nem, como foram outros casos, né, do companheiro se achar no direito por estar inserido dentro do CAD único da família. Só que existem situações que nem tinha essa situação de ainda estar no cadastro, que estava separado, mas que queria pensão, que queria esse dinheiro, que ameaçava, perseguia, violava essa mulher, né, por conta do benefício, né, situações dentro de casa mesmo, inclusive de agressão física, né, por conta desse domínio econômico dessa administração do financeiro da casa. Então a gente percebe a contradição, né? Que não é a política econômica, então a dependência econômica, ela não é o único fator, né, que faz com que se perpetue. Obviamente isso é muito reproduzido no Marajó como se fosse unicamente a dependência econômica. Nenhuma mulher, independentemente de classe, ela está livre da violência de gênero, né? Nós atendemos aqui no Marajó. Tanto, apesar de que o maior perfil, né, realmente a gente tem a questão de pessoas que têm realmente uma dificuldade financeira, mas a gente atende também pessoas que são independentes economicamente, que trabalham, né, e que se veem em situação. E assim, se expressam muito, eu vejo, é muito comum se dizer que é só denunciar, né, como se necessariamente, ao denunciar, a mulher estivesse totalmente protegida, né? Óbvio que a denúncia, né, é uma das partes do processo de proteção, né?
mas que a violência doméstica ela tem se perpetuado de uma forma que tem que ter vários mecanismos de enfrentamento, né? Então, como se eu observo no meu atendimento que existe um processo cultural, um processo de reforço de domínio sobre essa mulher, obviamente que tem que passar por um processo educativo, né? E esse processo educativo, se fala, não é só educação formal, né? Não é, por exemplo, esses profissionais que atuam passarem por um curso de enfrentamento. Se fala de uma educação para além dessas portas, né? De uma educação informal, que se fala de uma educação de cultura, de posicionamento, de enfrentamento de situações. Alguém tem alguma pergunta aí, os colegas que estão assistindo, alguma dúvida sobre o trabalho? Outra questão que eu gostaria de colocar é como funcionam os procedimentos policiais, esclarecer um pouquinho, né? Para que até contribua para esses meios de enfrentamento e alguém que esteja assistindo, que tenha alguma dúvida do atendimento, de como proceder. A gente tem canais de atendimento em breves, a gente tem o WhatsApp, né? Eu vou verificar aqui para passar para vocês. A gente tem o WhatsApp do Para a Paz, que ele funciona de 8 às 18, né? Ele não é um canal de denúncia, ele é uma orientação em que a gente pode entrar em contato. Muitas vezes a mulher tem uma situação que não pode sair de casa, né, que está numa situação de violência, ou quer simplesmente uma orientação, se sente desconfortável até de ir ao ambiente. O número pode... que eu vou colocar aqui, Para a Paz, qual é o número? Tá, só um minutinho. Eu vou só pegar aqui. 8521 7309. 8521 7309 é o número de atendimento. E seu WhatsApp também funciona para ligação. Tá? Quem atende esse telefone são assistentes sociais e psicólogos, para fazer esse atendimento de orientação. A gente também tem um atendimento online, que é do Para a Paz, né, que é parapaz.gov.com.br. Você entra na página do parapaz.gov.com.br e lá no início dessa página já aparece, né, Para a Paz Acolhe é um nome da imagem que aparece lá, né, onde deve clicar. E lá são profissionais também, assistentes sociais e psicólogos que ficam dentro do seu plantão, né, para atender esse tipo de denúncia de violência contra a mulher, né, e de violência contra a criança e adolescente. Tá? Para a Paz, então, voltando... Isso, Para a Paz Acolhe. Para a Paz Acolhe. Isso, parapazacolhe.gov.com.br. E assim, esses profissionais são a nível estado, né? Estado do Pará, então em qualquer município que eu tiver acesso à internet, quiser alguma informação, por exemplo, eu sofro algum tipo de violência de gênero, me desloco para viajar, né, em algum local, e aí eu posso acessar, entrar na página, perguntar onde é que eu encontro uma delegacia especializada, um profissional, como é que eu posso proceder. Esse tipo de situação. Então, voltando para falar um pouquinho dos procedimentos, né, como é que funciona. O acolhimento inicial, ele passa pelo serviço social, né, da entrada da mulher passa pelo serviço social, e a gente faz todo o direcionamento e se questiona o que um assistente social faz dentro de uma delegacia, qual é a competência do assistente social, né. Ainda tem uma dificuldade de reconhecimento da nossa profissão que vem ganhando espaço dentro das diversas políticas públicas. E assim, a delegacia, ela aparece como um espaço de denúncia, de registro de boletim de ocorrência e inquérito policial. Só que a violência doméstica em si, ela é cercada de vários fatores, como eu falei, as questões de gênero, em que geralmente a mulher está numa condição mais vulnerável e sofre essa violência, né? Está numa relação em que ela está subordinada, ela está em uma situação que o outro domina e que tem esse poder. E então, se a gente está falando do enfrentamento, a gente não pode deixar que o processo de enfrentamento seja meramente a violência um processo, né? Ele não dá conta, ele é efetivo, mas não dá conta. Por quê? Nós estamos lá enquanto assistentes sociais para observar e para enfrentar os fatores que cercam a violência. E que fatores são esses? Né? Esses fatores que cercam a violência.
tanto na questão de atendimento à mulher, dela se observar enquanto sujeito de direito, de ela saber que ela está ali protegida, dela reconhecer o território e saber identificar através do serviço social os locais que ela pode buscar, os profissionais que ela pode contar, né, e dar um suporte no sentido de direcionar, por exemplo, em outros casos, para a defensoria pública, dependendo da situação, né, em uma separação, elas imaginam, eu estou saindo de casa numa situação de violência, eu vou perder todos os meus direitos, vou perder os meus bens, o marido não vai ter ex-companheiro não vai ter responsabilidade com os filhos, então o serviço social está lá para sondar, né, nesse processo de enfrentamento, identificar outros fatores que cercam a violência e tornar essa mulher muito mais fortalecida para passar por esse processo de enfrentamento. Então, esse é o papel importantíssimo da delegacia especializada, né, nesse sentido, de sondar esse processo, né, e de fazer o acompanhamento dessa mulher. A gente atende, depois a gente entra em contato, né, se essa mulher reincidir, a gente faz o atendimento, verifica o que foi que ocorreu, né, quais foram as situações, encaminha para o atendimento psicológico, né, que é extremamente necessário dentro desse espaço, e para os outros órgãos de atendimento. Deixa eu verificar uma olhadinha aqui, que eu tô olhando aqui as interações pelo celular. Tem alguma pergunta, professora Jaqueline? Tem Alguma a curiosidade? Linda, desde de professora, tá? Uhum. Professora Maria. Maria Jaque. A Linda Farias está perguntando, Maria, existe acompanhamento de mulheres que precisaram, por exemplo, sair da cidade, mas que tiveram primeiro atendimento na DEAN para a Paz? Assim, eu estou lá na DEAN há um ano, né? Mas vou fazer um ano, na verdade, em janeiro. E assim, nós ainda não tivemos, nós já tivemos demandas de abrigamento, sim, né? E nós temos muitas, acontecem mensalmente demandas de abrigamento. Só que assim, nós não temos abrigo para mulher em breves. Falhando mais uma vez. Seguindo, né, alguns dos comentários. Professora Maria, aproveitar o momento também para mandar um abraço para Marciane, nossa aluna, e a Ianca, que é bolsista do projeto. Já deixo logo também registrado aqui o meu agradecimento e parabenizo, né? Deixa eu ver se ela conseguiu remover, se ela consegue voltar. Parabenizo a nossa bolsista Vanessa, né, que ela que prepara a arte, né, da divulgação e está responsável agora pelos nossos certificados, sempre maravilhosa e excelente no trabalho que realiza e rápida. Deixa eu ver se a professora Maria muito voltou. rápida. Voltou? Voltei? Voltou, acho que voltou aqui. Voltou. Eu vou tentar responder aqui a pergunta da Glenda. Assim, como nós trabalhamos enquanto para-paz vinculado à delegacia, a gente tem uma restrição territorial de atendimento, né? Então, quando a gente encaminha alguém que deu entrada na delegacia, se encaminha para o outro órgão, né, de outro local, de outra cidade, e lá esse órgão que deve dar o acompanhamento, né? Então, o acompanhamento em si, ele é uma demanda específica, né? Nós somos uma equipe para acompanhar especificamente as mulheres que residem aqui, que continuam residindo no município por uma questão de competência mesmo, né? Nós não temos competência para, falando da delegacia, para exigir outras questões de outros municípios, mas a gente tenta articular, né? E assim, nós temos, como eu falei, demandas de abrigamento, não temos, infelizmente, essa estrutura no Marajó. Tínhamos há uma época atrás, faz mais ou menos, pelos relatos dos colegas, há cerca de aproximadamente uma década, mas essa estrutura, pelo abandono, né, ela foi perdida. E assim, é uma necessidade muito grande pela logística do Marajó, porque o atendimento à mulher no enfrentamento da violência ela não acontece em um único dia,
né? Nós fazemos o atendimento inicial, ela é acompanhada pelo psicólogo, ela volta, a medida protetiva, a gente sabe que depois da ocorrência são 48 horas, Uhum. né, para encaminhar para o judiciário e para o juiz decidir. Só que depois que esse juiz decide, né, depois que ele dá a decisão, o agressor ele precisa ser notificado para essa medida protetiva estar valendo. E dentro da peculiaridade do Marajó, para notificar pessoas que residem na região ribeirinha é bastante complexo, né? Nós temos esse desafio. Então, Glinda, esse acompanhamento mesmo de mulheres que vivenciam violência e precisam de abrigamento, eles são encaminhados para os profissionais de locais de onde elas são para onde elas são encaminhadas. A gente tem um abrigo em Belém, né? Eu ainda não tive, eu já tive uma demanda, mas que a vítima acabou conseguindo ficar com uma família extensa, né? Que nem foi preciso encaminhar, mas eles são bastante receptivos, né? Só que a gente sabe que é bem complicado deslocar uma mulher já em situação de violência, né, para sair do município para outro local, enfim. Então é isso em relação a esse acompanhamento. Tem mais alguma pergunta? Maria, vocês realizam algum trabalho com o agressor, além da punição? Porque, como você mesmo destacou, né? Isso, o trabalho de enfrentamento não se dá em via educação formal, até porque é toda uma estrutura, né, machista e misógina que está entranhado na gente, que é todo um processo de socialização. Vocês conseguem observar mudanças de atitude ou somente mesmo afastamento? Olha, assim, o projeto da delegacia especializada em si, né, a proposta, a lei que fundou, enfim, a fundação, ela ainda está voltada especificamente para a vítima. Mas existe proposta transitando, na verdade, dentro da Assembleia Legislativa do Pará. Então, a gente precisa primeiro regulamentar isso, porque, assim, teria que haver uma mudança total na tipificação do serviço, que é feita uma estrutura para atender a vítima, e se entende, pelo que fundamentou, né, a construção da delegacia, o perfil, que não é adequado atender o agressor no mesmo ambiente em que a mulher é atendida, até porque ela muitas vezes está numa situação de afastamento, né? Então, a gente não tem ainda um serviço fundado específico para atender, mas que já vem sendo discutido dentro da Assembleia Legislativa e precisa passar por lá para depois se tornar uma política pública. Né? Então, está em processo ainda e é extremamente necessário, porque hoje nós não temos, né, em breves no Marajó, esse serviço né, de recuperação. Né? Eu tenho uma colega assistente social que trabalhou no presídio, né? Então esse trabalho geralmente ele é desenvolvido quando existe um profissional já no setor onde o agressor ele é punido, né? Que é uma penitenciária, algo assim, que existe algum profissional que trabalhe nesse sentido, né? Então isso seria feito, como o caso da profissional que trabalhava lá uns 2 anos atrás. Mas um serviço específico para isso hoje nós não temos. Não tem. O Max está perguntando, Maria, existe algum projeto ou ação desenvolvida junto ao SAMU, a Secretaria da Mulher do município de Breves? Bom, a SEMU, a gente está tendo contato inicial, né? Eles atendem lá no sentido de serviço, atendimento psicológico, encaminhamento, enfim. Tem esse perfil, digamos, de sondar, de fazer uma triagem inicial e de articular algumas proteções que a gente não consegue por não ter, né? Por exemplo, abrigamento. A gente contacta com a secretaria ou com o município quando a mulher precisa, às vezes, de um abrigamento mesmo aqui para conseguir hospedagem, alguma coisa assim. Mas, assim, esse ano eu entrei, né? Já entrei em meio a uma pandemia, né? Então, nós tivemos muita dificuldade mesmo de articular outras ações externas, apesar de haver proposta. Nós fizemos planejamento de ações externas articuladas à educação, porque é o perfil do Parapaz, por exemplo, articulado à secretaria, articulado aos setores de saúde, publicizar esse serviço, por exemplo. Mas eu te falo, assim, Max, que foi muito desafiador, né? Nós entramos em uma pandemia e o nosso planejamento, como ele era em maioria de aglomeração, né? Nós não conseguimos, assim, realizá-lo, né? Mas que nós temos, sim, essa proposta e estamos tentando sondar, né? E aproximar da SEMU, mas eles são nossos parceiros.
o nosso amigo Zairo Benjó, que está aqui na nossa live. Muito obrigada, meu amigo, que está aqui Boa acompanhando noite, a gente. Zairo. Ele está fazendo uma pergunta. Os dados sobre violência contra a mulher estão atualizados em breves? Assim, nós temos o CISP Mulher, né? E esse CISP Mulher, ele é alimentado. Só que assim, Zairo, existem vários complexos para se trabalhar os dados de violência contra a mulher. Porque, por exemplo, na delegacia especializada na mulher, nós atendemos, ou fazemos acolhimento enquanto serviço social, né? Só que desses atendimentos, nem todos geram um procedimento policial para ir para o sistema de boletim, né? Então, o que a gente tem atualizado, a gente envia todo mês relatórios de violência que contém faixa etária, perfil econômico, né, tipos de violência. Então, mensalmente, esses dados eles são atualizados pelo Parapaz e também pela polícia. Só que, assim, para avaliar esses dados precisa ter cuidado, porque, como eu falei, os dados do Parapaz são dados de acolhimento, né? E às vezes esses dados de acolhimento eles não geram um procedimento policial, ou seja, não geram um processo. Porque nós atendemos também as mulheres que não querem proceder, não querem levar um procedimento judicial. Mas nem por isso a gente deixa de fazer o enfrentamento à violência mesmo nessa situação, né? A gente tenta direcionar, né, encaminhar para os órgãos competentes, dependendo da situação, dar o suporte enquanto serviço social, sinalizar o que ela tem de direito, o que aconteceria, como é que funcionam os procedimentos. E existem situações que a gente não consegue, existem mulheres que não realmente não querem registrar, e que existe também a demanda feminina pelo processo de trabalho com esses agressores, né? E, assim, estão atualizados, sim, Zairo, são atualizados todos, mas, assim, a gente tem uma dificuldade, né, em relação a esses dados, mas eles são atualizados mensalmente. Esse tema, ele é de um significado enorme. Fiquei aqui pensando, né, enquanto a gente está dialogando, né, conversando sobre o combate à violência contra a mulher, enquanto a nossa internet está caindo, de repente, em outro lugar, alguma mulher está passando por algum processo de violência. A crueldade, né, desse tema é justamente esse. Outras mulheres vivendo várias formas, né, de violência dentro da sua própria casa, na frente dos seus filhos. A minha pergunta, Maria, seria: tem, como você mesmo já falou, não existe ainda uma continuidade desses trabalhos, mas a gente sabe o quanto é difícil para muitas mulheres darem prosseguimento à denúncia. Aí o Elmo, Sim, não é filho, simples. está perguntando: esses homens chegam a ser presos? Sim, sim. Assim, como eu falei, não é um processo simples, né? A gente sabe que a violência doméstica ela tem várias peculiaridades. Ela acontece no âmbito doméstico e muitas vezes essa violência ela não tem testemunhas. A Maria da Penha ela tem uma vantagem que legitima, que faz com que a gente consiga enfrentar, que é que a fala da mulher ela serve enquanto prova. E assim, como eu falei, o procedimento policial, o processo de ver também não acontece em um único dia. Só a mulher indo denunciar, ela já vai conseguir a medida protetiva, porque é um procedimento judicial. A gente sabe que tem os trâmites, que o inquérito policial tem o prazo, né, para coleta de provas, etc. Então, a prisão ela ocorre sim, de acordo com a tipificação penal, de acordo com o Código Penal, né, dependendo da gravidade da situação, né? Então, a ameaça, né, ameaça, por exemplo, dependendo da situação da gravidade, ela pode ser passível de penalidade ou não. Mas, assim, a partir do momento que a mulher passa por uma situação que ela tem a medida protetiva ela pede um afastamento físico de pelo menos 100 metros. Né? Por exemplo, se eu fui violada fisicamente ou de qualquer forma eu tenho uma medida protetiva contra esse agressor e foi pedido o afastamento por decisão judicial. A partir do momento que esse agressor se aproxima da minha residência, independentemente do que ele fizer, ele pode ser preso de imediato. Não precisa mais passar por vai direto, encaminhado para a prisão. Né? E aí vai aguardar o julgamento mesmo em situação de cárcere. Mas, como toda situação a gente sabe, a prisão ela é excepcional. Né? Os processos de julgamento ela é excepcional. E, como eu falei, o perfil do agressor geralmente ele não é
um agressor que tem já um histórico de crimes, assim, etc., é um homem comum. Então, muitas vezes, a prisão acaba não acontecendo por isso. Mas, quando há o procedimento mesmo, quando há o flagrante, quando há situações dependendo da gravidade, a prisão acontece e ela é efetiva. A Maria da Penha, ela é uma lei que, mesmo com todas as dificuldades, ela é uma lei bastante rápida. Eu falo assim, pela vivência, né? Tenta uma medida protetiva, se há quebra da medida protetiva, o sujeito pode ser preso. Não é questionável nessas situações. Tem um comentário, né, e agradeço também aqui a participação da minha amiga, né, a professora Rossi Tamara, né, ela falou, Obrigada, parabéns, Rossi. parabéns, professora Maria, e ao grupo pela live. Essa discussão é importantíssima. Abordar este tema e o contexto da pandemia, o fato dessas mulheres terem ficado isoladas junto ao seu agressor. Importante destacar as especificidades do atendimento no DEAN e em outras regiões, como é o caso do Marajó, e refletir sobre a realidade dessas mulheres. Você destacou, né, que houve um aumento, né, desses casos. E Sim. isso também é significativo também para o processo de conscientização, né, e do entendimento dessas mulheres, né, quanto à situação de violência que elas estão passando dentro de casa. Como eu falei, né, eu comentei que houve realmente esse aumento no processo de isolamento, né, homens convivendo com essas mulheres e a questão da dificuldade de acesso que fez com que explodisse denúncias, né, logo após, quando se foram flexibilizando, né, o isolamento, a gente conseguiu observar. Uhum. E só que, assim, existem os desafios, como eu falei, que são específicos daqui, né, nós ainda estamos nos construindo, né, enquanto delegacia, enquanto profissionais. Eu falo que a violência aqui, ela existe de maneira muito, 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 muito presente, muito frequente. Eu falo que eu tive, apesar de já saber, né, de a gente já ter experiência de pesquisa, de estudos em relação à violência, atuando em outros órgãos de outras políticas diferentes, a gente não tem noção do que é a realidade, do que é a violência naturalizada mesmo aqui no Marajó, de receber denúncias, né? Eu, inclusive, falo enquanto pessoa que logo que eu adentrei a ADEAN para os atendimentos, eu tive dificuldades até de dormir por conta mesmo das situações que são vivenciadas, né? Que a gente vê a evidência da violência contra o ser humano. Mas, assim, eu reforço assim, a importância da delegacia especializada para atender nossa realidade, que a gente já tem que se crescer muito, né? Tanto enquanto preocupação do Estado, enquanto profissional mesmo, para lidar, né, com essa realidade. Professora? Está falhando. Vou remover aqui um momento, vou aguardar o sinal dela melhorar um pouquinho. A professora Ana e o professor Nato também estão com a mesma dificuldade de acesso. Caiu. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mande para a gente gostaria também de pedir desculpa pelo atraso, né? Justamente porque a professora já estava com essa dificuldade no acesso, mas eu acredito que mesmo assim a gente não poderia deixar, né, de ter a participação dela, porque ela traz esse contexto mais específico do Marajó. E como ela mesmo mencionou, voltou, mas está um pouco... A internet. Eu estava falando um pouco, né, das dificuldades, dos desafios e que não é tão fácil a questão do processo de enfrentamento por envolver vários fatores, né? E as pessoas julgam muito as mulheres, né, em relação a isso, que falam que é só denunciar, né, mas não é um procedimento tão simples. Você atende uma mulher, ela vai passar pelo inquérito policial, ela vai enfrentar muitas vezes ameaças por parte
da família do agressor, né, perdas de vínculos por conta, né, tem pessoas que acreditam que ela deve aceitar, né, esse processo de violência que deve esquecer que é besteira, né, e existem pessoas, assim, a gente atende mulheres que elas, quando elas chegam na violência física, elas já vivenciaram a violência psicológica, a ameaça muito antes, e Exato. quando as mulheres, elas vivenciam a ameaça, a difamação, a violência psicológica, elas são muito descreditadas no sentido de denunciar. Eu falo no ciclo social mesmo, né? É uma besteira, que é bobagem. E quando a gente fala dos relatos da própria minha colega psicóloga, né, que também poderia participar, que ela relata esse processo de sofrimento, né, que as mulheres passam, né, que já chegam a uma situação de denúncia. Então, gente, se vocês passarem por uma situação de ameaça, de difamação, né, é importante procurar para responsabilizar, porque se a gente aceita, se a gente deixa passar, a gente também deixa com que se perpetue, com que se reproduza e com que os homens se sintam à vontade para continuar realizando esse tipo de violência contra as mulheres, né? Eu tenho uma Então, é pergunta importante. aqui. Isso. Pode continuar. Não estou conseguindo Tem uma visualizar. pergunta aqui. Está me ouvindo? De quem é? Eu não estou conseguindo visualizar a pergunta. Qual é a Eu vou pergunta? Pode colocar falar. aqui na tela. É uma pergunta que vai muito nessa Tá, linha do que você está falando. Dá para ver? Eu coloquei na tela, tá. do Samuel. Como profissional. Aham. Boa noite, Samuel. Como profissional e atuante nessa área, você tem a percepção de que o Brasil caminha progressiva ou regressivamente contra a desigualdade de gênero? Quais seriam as importantes políticas preventivas? Olha, em alguns espaços a gente tem avançado. A gente avança e regride. A política pública, ela é assim, realmente, ela é contraditória, né? Por quê? Porque a violência, ela acontece, as especificidades acontecem, e, na realidade, os complexos humanos, né, eles são desafiadores. Então, por exemplo, veio uma política de enfrentamento, né, que tem um perfil e que agora vem sendo trabalhada para dar conta da realidade do Marajó. É um exemplo. Então, nós avançamos no sentido de que a Lei Maria da Penha, ela é um avanço em si, que faz com que a gente cobre, que faz com que tenha espaço. A política, as questões de gênero trabalhadas dentro da educação, a pesquisa, ela é fundamental. Né? Não há o que se cobrar se não existe dado, se não existe informação. Então, nós temos também essa dificuldade aqui no Marajó de alimentação de dados, de sistemas, é algo que a gente vem caminhando, né? Nós caminhamos nesse sentido, né, de espaços que vêm sendo construídos. Só que, para a gente conseguir enfrentar a violência doméstica, a gente já caminhou muito enquanto política pública, né, enquanto lei, sim, nós já caminhamos bastante. Só que a violência, ela é estrutural, né, e ela esbarra no patriarcado, na construção social, na questão da exploração, né, da questão de classe. Então, nós avançamos, mas hoje nós vivemos num impacto, é como se nós tivéssemos barrado. E um exemplo disso é a expressão do nosso governo que eu já dei. Né, nós não conseguimos avançar, né, porque se reproduz. Se a gente, eu falo assim, falar de uma experiência mais específica, mais simples para essa questão, é que eu já tive negado acesso em escola pública de falar sobre violência de gênero, né? E uma questão que seria para orientar. Né? Então, se percebe quanto nós avançamos de um lado, mas mesmo assim é uma questão estrutural que precisa passar por vários campos. Então, nós, digamos que nós estamos caminhando, já caminhamos muito, né? Só que nesse processo, é um processo, como se fala, de enfrentamento, um processo contraditório, ele precisa ser contínuo em vários âmbitos. Então, eu acredito que eu respondi a pergunta do Fala Samuel. muito do racismo estrutural, mas a gente esquece de falar que o Sim, machismo também é estrutural. E a gente vai vendo que essas mulheres, no momento da denúncia, também podem passar por uma revitimização, né? Sofrer aquela sim, vitimização mais de uma vez na vida. E até no momento de relatar, exatamente. chega nessa ideia de trabalho em rede, que as pessoas acabam não trabalhando em rede, em que ela tem que ficar repetindo, né, um momento traumático da vida dela.
assim, tem que ter todo o cuidado, é bem complexo, né? A gente tem uma dificuldade, assim, por conta, falando do relato, dessa reprodução do relato, né? Porque, falando do serviço social, existe uma coisa chamada escuta especializada, e existe uma lei, eu não recordo o número agora, da escuta especializada, né? Só que essa escuta especializada, ela é para fins de prova, né, dentro da delegacia, e não existe um profissional específico lá nessa lei citando para realizar essa escuta especializada. A escuta do serviço social, ela é voltada unicamente para identificar esses fatores, né, que cercam a violência e dar esse suporte no enfrentamento, fazer esse fortalecimento para o enfrentamento, dependendo dos direitos violados. Mas a gente, enquanto assistente social, não pode dar esse depoimento ou essa escuta para fins de prova, né? E isso acaba fazendo com que essa mulher ela tenha que ser escutada mais de uma vez, pelo menos dentro da delegacia. Aí já se fala que é uma questão de organização também legal, de legitimar, da tipificação desse serviço, como ele funciona, né? E aí acaba que essa mulher ela tende a ser escutada. Mas assim, lá na delegacia é mais para o procedimento policial e a escuta de acolhimento inicial unicamente, né? Que é o inquérito policial, ele é diferente, né? Do procedimento de acolhimento. Não tem E, assim, uma coisa muito importante de lembrar, já que é que todos os órgãos, eles podem denunciar a violência doméstica, né? Qualquer profissional pode denunciar. A gente lembra que a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade em relação à proteção dos direitos humanos, e às vezes nós esquecemos disso, né? E às vezes se perguntar, o profissional está lá, não fez nada, soube disso, não fez nada, etc. O profissional que está lá na delegacia, que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, mas esse poder de denúncia, ele é coletivo, de proteção também. Tem uma pergunta aqui da Elisandra. Eu estou preocupada com o teu sinal de cair, aí eu não consegui concluir para falar. Realmente, o Samuel disse perfeita explanação, professora, mas eu estou tão preocupada com a tua conexão, aí eu estou tentando ir rápido demais. Mas tem aqui a pergunta da Elisandra. Maria, em relação às demandas que você atendeu, existe uma faixa etária específica de mulheres que fazem as denúncias? Eu até citei, né, a média, né, depende do tipo de violência, porque a gente atende mulheres de todas as faixas etárias, inclusive crianças, né. Então, a média de mulheres que realizam denúncia, que a gente acolhe, né, como eu falei, a média está dos 24 aos 40 anos, a maioria. Mas nós atendemos idosos e geralmente quando a criança ela é representada, né. Mas essa faixa etária de denúncia, mulheres para mais de 20 anos até os 40. Então, há uma redução de denúncia quando são idosas, ou a denúncia da criança, porque geralmente ela é representada. Mas a gente teve um caso já de denúncia sozinha. Né? Repete, e isso é muito falhou. bom. Nós tivemos aqui em Breves uma situação em que uma criança veio denunciar violência dentro de casa, abuso, né? Então, isso é muito importante, porque isso veio de uma diretriz educativa, de formação educacional. E isso é um dado que levanta e bate, assim, de frente com outros questionamentos em relação da importância da educação dentro da escola, né? Então, é essa faixa etária de denúncia, Elisandra. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma fala, uma coisa rápida, e você, né, trabalha Sim, em cima dessa ideia. Infelizmente, a violência, né, praticada contra mulheres não vai atingir somente, as pessoas dizem que isso é coisa de feminista. Então, o principal embate que a gente tem hoje, né, creio eu, contra a violência de gênero, é as pessoas acharem que é uma ameaça. Mulheres saberem se defender e saberem se distanciar dessa violência, desses relacionamentos abusivos, tóxicos. Saiu uma pesquisa, né? Eu não tenho ela muito detalhada, que indica que a maioria dessas mulheres são evangélicas. Você identifica, vocês têm como também perguntar quais são a prática de religiosidade dessas mulheres, porque vão justamente colocar um modelo de família em que ela tem que aguentar tudo até o final. A gente tem uma ficha de atendimento inicial, né?
que a gente usa de dados para ver esse perfil dessa mulher. Ela tem idade, religião, questão econômica, como ela se identifica, né, em questão de cor e etnia, enfim. E aí, assim, a gente observa, eu não tenho como te quantificar, né, se existe algum impacto necessário de reprodução, porque assim, a maioria são católicas, né, que tem denunciado. Aí eu já não sei se dizer se porque a maioria realmente se identifica com o perfil católico pelo próprio contexto de formação marajoara que a gente sabe, né, questão Que não colonial, é nossa identidade praticante, aqui. né? A gente é católico não Exatamente. praticante. Isso. Então, mesmo a gente percebe que é mais ou menos assim, questão da identidade religiosa, é que quando as mulheres não têm uma religião específica, não frequentam, elas geralmente se identificam com a católica, né, as não praticantes. Entende? E isso faz com que esse dado ele inche, né, acabe inchando. Enquanto a questão do impacto religioso em relação à violência, eu não tenho como te quantificar, mas eu já identifiquei relatos, né, em relação, exemplo, posso beber uma água? Pode ficar à vontade. Então, de relatos de mulheres que a questão, como eu posso dizer, a postura conservadora, né? O perfil da mulher evangélica, ele é exigido como aquele papel de cuidado da família, né? De restrição ao ambiente doméstico, desde a questão da identidade de vestimenta, enfim, ela é muito mais oprimida, né? Ela é muito mais oprimida, então existe essa questão de domínio. E também uma questão que eu já identifiquei em relatos, assim, que são significativos, porque apesar de ter poucas evangélicas se identificando com a religião que aparecem, na maioria dos relatos eu identifico essa questão de que eu casei, né? Então, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, mesmo que não seja com essas palavras, mas que, apesar de ser poucas mulheres que se identificam com o evangelho que denunciam, mas na maioria das falas esse direcionamento ele aparece de tu aceitar tudo em detrimento da instituição casamento, né? Então é como se fosse muito mais humano, como se fosse muito melhor tu defender o casamento ao invés de evidenciar que tu tá numa situação de violência dentro do casamento, né? Tem a fala da Débora, assistente social também, daqui de Belém. Esse caso dessa criança mostra a necessidade da educação sexual em diversos espaços e o risco que o governo brasileiro, com seus retrocessos, representa nesse combate. É muito alinhado àquilo que a gente estava mencionando, a todo um conservadorismo, né, que recrimina e detona qualquer processo de autonomia que a mulher possa ter. Sim. E assim, aí a gente fala sobre até a educação sexual nas escolas está sendo ameaçada. Assim, na verdade tem um processo de vendar os olhos, né, para o que realmente acontece, as informações que devem aparecer. O governo que está aí, ele nega a ciência, né, ele é contra qualquer tipo de fundamentação, de direcionamento para o enfrentamento das violências de maneira que deve ser, né, no foco da violência, de onde ela vem, de como ela acontece, o perfil dessa violência. Então, quando a gente fala no risco que esse governo traz, como eu falei, né, já que, olha, nós precisamos de uma tipificação de serviço para que a gente consiga avançar, porque veio uma lei, veio uma política que ela vem ali pronta, direcionada, e a gente vai trabalhando as especificidades dela de acordo com a realidade, através da pesquisa, né, dos processos coletivos, dos debates, de trazer isso, né? Só que quando tu esbarra no poder executivo, que é aquele que tem o poder de transformar essa política, porque quer queira, quer não, é o poder executivo que dá a cartada final. Então, se a gente trabalha, levanta dados de informação, a necessidade de transformação dos espaços
esbarra num poder político conservador como é o nosso atualmente, a gente tem muita dificuldade de avançar mesmo nesse processo de enfrentamento. E é muito triste, não só triste, como extremamente preocupante, né? Porque a gente sabe que o projeto, por exemplo, o caso da mulher brasileira, que seria um projeto de trazer mais ainda as delegacias especializadas, os abrigos, né, e que essas delegacias tivessem defensores, espaços para criança, porque tem que ter espaço para criança quando se atende a mulher, a gente sabe, é uma realidade, porque quer queira, quer não, a sociedade responsabiliza muito mais essa mulher pelo cuidado com os filhos, e quando ela está numa situação de violência, a criança também aparece violada, né? E aí, então, o projeto ele ficou sem financiamento, né? E quando se trabalha sem financiamento, não se trabalha, né? Então, é triste, é como se esse governo fosse responsável realmente pela dificuldade também que a gente tem. Então, quando se fala no desrespeito à mulher em relação a esse governo que está aí, a gente não está falando só de falas, né? Está falando de falas machistas, não é simplesmente porque na fala do então presidente ele disse que a mulher é uma fraquejada. É pelo direcionamento das políticas públicas, pelo corte de fundos, pelo corte na política de assistência, pelo corte da educação, pelo corte nas bolsas de pesquisa, tudo isso impacta no enfrentamento à violência contra a mulher e impacta aqui na realidade do Marajó. Né? Então, não é uma fala, é um direcionamento político, é isso que as pessoas não percebem. E aí, enquanto a questão. Eu esqueci de comentar o que tu colocou, né? Enquanto a questão do feminismo, né? Que assim, o feminismo é uma palavra que parece que as pessoas têm medo, né? E eu conheço mulher, isso, demonizam a palavra feminismo como se fosse. Na verdade, tem medo da palavra feminismo, porque eles imaginam uma sociedade feminista em que mulheres dominam os homens da mesma forma que elas são dominadas. Então é por isso o medo, né? Esse espaço de privilégio. E eu estou iniciando, espero ter tempo de fazer, né, em relação a essa temática ao feminismo, de observar essa identidade feminista nas usuárias, se ela existe ou se ela não existe. Mas logo, né, eu já consegui identificar que as mulheres elas se entendem enquanto a parte delas que se entendem com seus direitos, né, que entende essa perspectiva de igualdade, de reafirmar espaços femininos, elas tendem a não se identificar com a palavra feminismo, apesar de serem pró-feminismo, porque, enfim, porque a expressão feminismo ela é trabalhada de uma forma que a gente sabe que não é, como se ele fosse único, né, como se ele não fosse plural, como se ele fosse a inversão da situação de opressão, que na verdade não é. Né? Então, é essa dificuldade que se tem de trabalhar o feminismo ali, é uma palavra que é entendida assim, que há uma resistência muito grande. Tem mais alguém que tenha mais alguma pergunta? Estamos com 2 minutos, né, para fazer 1 hora de live, aproveitar para quem quiser fazer mais alguma pergunta, mais uma colaboração, mas pode continuar aí. Pois é. Então, em relação a essa temática do feminismo que é extremamente necessária, né, a gente discutir mais para as mulheres, porque assim, se a gente reconhece como é que funciona, apresenta, quando a gente se identifica, a gente levanta essa bandeira e a gente vivencia. Então, para falar, assim, inclusivamente na minha própria experiência, hoje eu trabalho dentro da área de enfrentamento à violência contra a mulher, que é reflexo do machismo, do patriarcado, e que o processo histórico, até já comentei contigo, né, Jaque, e com outros colegas também, falando pessoalmente, o meu processo de entender o feminismo para me identificar como feminista, né? Então, o processo acadêmico ele foi fundamental para eu entender esse processo de luta, né? Que o movimento feminista, às vezes, as pessoas não sei se reproduz como se fosse uma coisa, né? Como se fosse uma teoria, uma ideologia meramente. Ele é um posicionamento político, né? Ele é vivência. E a vivência, né? Ele é vivência, o feminismo ele é vivência, é eu enfrentar um processo de violência na rua, é eu entender, é eu me observar enquanto ver em que momento eu posso também estar violando uma mulher, porque a gente sabe que a gente vive em uma sociedade que a gente acaba reproduzindo, né? Então, a questão da sororidade, né? Eu perceber que, como eu falei, essa luta do enfrentamento ela não é só do órgão, né? Você fala,
a polícia não está dando conta, o serviço social não está dando conta, a assistência não está dando. Mas não é só, né? Eles estão na linha de frente lá para violência em si quando ela está acontecendo, mas a questão preventiva ela é extremamente importante, né, nesse processo. Já está no com 2 final, minutinhos já. Eu falo muito. Nosso problema foi a internet, né? Eu acho que se não tivesse tanta... Na verdade, eu tô em Belém. Eu tô em Ah, Belém, tem eu cheguei Belém. ontem. Ah, Mas tá. tá um pouco de Aqui tá dificuldade chovendo aqui mesmo mesmo. de. Aí tá um pouco ruim. Eu queria aproveitar também para da necessidade da gente fortalecer essas mulheres, né? Porque a gente precisa compreender que nesse momento que a gente está conversando sobre isso, alguma mulher está sendo violada de alguma maneira e que mesmo que eu me comporte do modo como a sociedade quer que eu me comporte, isso não vai fazer com que eu não possa ser uma vítima, né? Da violência Exatamente. lá na frente. E Exato. como você mesmo falou, né? Também a lei da Maria da Penha, o feminicídio, que as pessoas não entendem por que feminicídio, porque tem homem morrendo também, e por que tem delegacia da mulher. Mas existem situações de que nós estamos sofrendo e sendo agredidas pelo fato de sermos mulheres. Temos mulheres. Quero aproveitar para parabenizar, né, o Christian Miranda. Hoje a gente fez uma ação, junto em colaboração com o Gabinete do Marajó, em que fizemos a doação, né, de álcool em gel, papel toalha, para as meninas, e o nome do projeto era justamente esse, Prevenindo Meninas e Mulheres, né, na periferia de Breves. Foi feito hoje a Que entrega, né, bacana. e o quanto a gente percebe que essa pandemia nos atingiu de todas as maneiras, né? Então, é fundamental se a gente Sim. fortalecer essas mulheres que são lideranças, que estão ali à frente de suas famílias e que reagiram, né? E fortalecer, e esse é um processo educativo. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, né? Mas, professora Maria, se você quiser já finalizar ou para concluir sua fala. Eu gostaria de agradecer esse momento, né? Esse convite novamente. Acho que essas discussões são extremamente necessárias, além de trazer informações, né? Porque a gente sabe que a rede social, quer queira, quer não, ela é um mecanismo muito forte, é um mecanismo extremamente utilizado, tanto pela população jovem e adulta, então é onde a informação ela chega mais rápido, onde se tem acesso, obviamente, a gente sabe da peculiaridade do Marajó, mas aí levantando essa potência, né, de onde se tem acesso, é importante discutir essas temáticas, até para que a gente que traz essa experiência, né, que traz essa troca de conhecimento com a realidade, como funciona, a gente possa contribuir, né, e esse é um espaço importante de contribuição. Eu fico imaginando, assim, se não tem alguém aqui, ou alguém que esteja assistindo, que tirou alguma dúvida, ou que se sentiu mais fortalecido a denunciar, ou que soube de algo que ajudou ou vai ajudar no processo de enfrentamento da violência daqui para frente. Isso realmente acontece. A gente fez uma ação com a CEMU, se eu não me engano, foi na semana do Dia da Mulher, algo assim, deixa eu lembrar. Eu não lembro qual foi o período, mas a gente distribuiu panfletos com informações dos órgãos. E eu pedi para que, se as pessoas fossem denunciar, que levassem esse panfleto para eu saber do impacto da ação. Né? Então, se eu atendo um caso dia, dentro de uma semana eu recebi, né, um desses panfletos. E para mim isso foi extremamente significativo, porque aquela usuária me falou que não chegaria ali se não fosse pelo processo. E se não tivesse sido publicizado esse serviço, né? Então, isso publiciza o atendimento, né? E eu acho que é também um mecanismo de fortalecimento em relação a isso, então é muito importante. Estou muito feliz de participar com a minha colega de luta, a professora Jaqueline, né? Inclusive saudade, porque a gente não se vê, né? Faz muito tempo. Desde quando estourou. Desde janeiro. Então é isso, gente. Gostaria mais uma vez agradecer a minha amiga, a professora Maria, que a gente se conheceu numa banca e naquele momento eu Uma banca de fiquei TCC, né? na conclusão da especialização e eu fiquei maravilhada. Falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. E a gente vai vendo, né, quanto a pessoa
brilhante, né? Eu já é brilhante hoje, tem um futuro Obrigada. brilhante ainda mais. E eu sei, né, da luta dela, é ativista, estuda sobre o tema da violência contra a mulher, e ela sempre se coloca também enquanto seu espaço de vivência, né? Então, muito obrigada, minha amiga, né, por aceitar o Obrigada, nosso Jaque. convite e ter persistido, mesmo com as quedas, né, da internet. É, Eu já passei por isso, acho que umas 3 vezes, mesmo assim a gente vai até o final. Muito a gente tem que obrigada mesmo. tentar. Eu não tenho palavras Obrigada, maiores Jaque. de gratidão mesmo por você estar participando com a gente, está acreditando também do Gidan, como sempre, né? Sempre trabalhando junto com a gente, e a gente sempre dialogando e, e nos unindo nessa luta, né? Pelos direitos humanos. Você falou muito das mulheres, e isso também é o quadro da infância, né? A questão do idoso, Sim, a população ribeirinha, é uma situação que a gente deve pensar, e pensando isso dentro de um contexto marajoara, enquanto a gente ainda tem muito a romper, né? É toda uma estrutura de conservadorismo, a misoginia, o machismo que está entranhado, né? exatamente. E que acaba não sendo somente algo da política pública numa concepção burocrática e formal, mas ela também todos os Hum, aspectos do simbolismo do que representa, que a gente precisa ir avançando. Então, não é individual, é coletivo, né? É entre grupos, é algo que a gente tem que fazer ao longo da nossa vida mesmo. Então, muito obrigada, minha amiga. Eu quero agradecer a todos que de estão aqui nada. presentes com a gente até o final. Eu, Obrigada, parabenizo, gente. eu parabenizei o Christian, mas também tenho que parabenizar nossas bolsistas que participaram da ação lá em breve. Claro, né? A Letícia, a Vanessa, a Parabéns à Silvana, equipe de Dan. e isso, equipe de São Dan. maravilhosos. Saudade de todos, né? A Maria também faz parte do Didan, a gente precisa se reunir quando tudo isso passar, mas aí a gente vai, Ah, né, se comunicando sempre e a nossa luta continua, né? Então, gente, firme e forte, estamos amiga, juntos. eu vou finalizar aqui, mas você não sai, tá? Você continua. Então, gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, por estarem com a gente aqui nesse sábado. E aproveito também para divulgar que dia 15 a gente vai fazer uma outra live para refletir sobre as infâncias e a criança no Marajó. E quem vai estar participando conosco é a professora Cimeia Andrade, que eu mencionei na última live, né, que ela fez uma tese belíssima falando sobre a infância em Curralinho. E a professora SD, ela traz uma outra perspectiva, não apresentando somente a infância, né, enquanto a criança e a infância como sujeitos a serem explorados, mas que também criam estratégias de resistência. Acredito com Muito toda bom. certeza que vai ser uma live linda. A professora Cinei, ela tem uma trajetória, né, no trabalho com a infância, ela lidera o grupo NUPEA, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Criança, e ela é da Faculdade de Artes, se eu não me engano. Mas aí, no dia 15, vocês vão poder conhecê-la melhor, e é um momento em alusão, né, dia 12, dia das crianças, e dia Sim. 15, né, dia do professor, então não tem como o Didan não fazer o momento, né, para esse dia, gente. Então, muito obrigada e aguardo vocês no dia 15, então. Muito obrigada, viu, Maria? Um beijão, amiga. Fica Nada, aí, não vai não. beijo. Tá? Um beijão para vocês, tá? Muito obrigada, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Beijão.